mesmo sentado, mas com reverência, sempre com reverência, a palavra do Senhor, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, uma passagem conhecida de todos nós. Segundo Samuel capítulo 6, verso 9 diz: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos tua unção, tua graça, teu poder sobre a nossa vida, para que essa palavra penetre no profundo escondido, para que essa palavra gere um posicionamento perfeito em nossas vidas, para que essa palavra aqueça a fé do nosso coração e a partir da fé sejamos alcançados pelo teu poder nessa noite. Perdoa os nossos pecados, arranca de nós aquilo que atrapalha o fluir da tua palavra, mas que a tua palavra possa fluir como um rio forte no nosso meio, levando toda a impureza, Senhor, todas as represas, as barreiras, trazendo para nós o refrigério, trazendo para nós a manifestação do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bem, essa passagem é uma passagem muito conhecida de todos nós, nos mostra o momento em que Davi decide levar a arca da aliança para Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 5, nos mostra Davi sendo ungido rei de Israel pelos anciãos em Hebrom. Mesmo capítulo 5, a Bíblia nos mostra Davi decidindo conquistar as fortalezas de Sião, fazendo ali a base para o seu reino. Estamos falando de Sião, estamos falando de Jerusalém. No capítulo 6, então, Davi decide levar a arca, que ficava em Siló, para Jerusalém, para a sede do governo, para perto da onde ele morava. E aí, então, queridos, nós vemos uma primeira tentativa que acaba sendo frustrada. Existia uma ordem para que a arca fosse carregada, existia um protocolo desde os dias de Moisés, desde os dias em que o tabernáculo foi estabelecido. A arca ela teria que ser levada nos ombros dos sacerdotes. Mas Davi, ele se consulta com o povo, se consulta com homens poderosos, influentes no meio de Israel, e aí, então, a partir disso vem a ideia de levar a arca para Jerusalém em cima de um carro de bois. É como se Davi separasse a melhor viatura, como se Davi separasse o melhor carro, um carro conversível de última geração, importado, caríssimo, e colocasse a arca em cima desse carro para levar a arca para a sede do governo, para levar a arca para perto da sua casa. Mas a ordem não era essa, a ordem era que a arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes. O fato é que a Bíblia diz que os bois tropeçam, a arca escorrega e um dos filhos do sacerdote estende a mão para impedir que a arca caia no chão e ele acaba morrendo fulminado. Quando ele cai fulminado, morto ali, Davi percebe que está fazendo tudo errado. Davi percebe o grande engano, o grande equívoco naquela procissão. Ele para então o cortejo, ele para a festa, ele para a marcha, e aí a gente chega no verso 9 do capítulo 2.
do capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu. Escute, Davi entendia que era tempo de uma reavaliação. Davi entendia que era momento de parar para enxergar aonde estava o erro. Era tempo de Davi parar para enxergar o porquê daquela morte, o porquê daquele problema. Eu preciso te fazer entender que mesmo com a correria do nosso dia, mesmo diante das nossas necessidades, mesmo diante dos nossos sonhos e dos nossos projetos, nós não podemos abrir mão de um momento de pararmos para reavaliarmos, de pararmos para analisarmos o que está dando certo e o que está dando errado. Nós não podemos abrir mão desse tempo de autoanálise. Somos condicionados pelo mundo a viver ladeira abaixo. Eu já falei aqui, numa outra pregação, minha infância toda foi numa rua de ladeira. Pelo menos até, minha infância toda não, mas boa parte da minha infância foi numa rua de ladeira. E a gente vivia numa época, né? Eu cresci numa época onde as crianças podiam brincar na rua. Hoje, coitadas, as crianças ficam presas dentro do apartamento, dentro de casa. Poucas são as crianças que ainda conseguem brincar na rua. Mas na minha época não, era assim, a gente ia para a escola, chegava da escola, almoçava e já subia para jogar bola, a gente já subia para soltar pipa, a gente já subia para brincar de pique, a gente já subia, né, ou descia, dependendo do andar onde você morava, porque eu morava no subsolo, por isso que eu estou falando subia, né? Mas a gente ia para a rua para brincar. E eu morava numa rua de ladeira e a gente gostava muito de brincar de golzinho, né? 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, ia depender da quantidade de meninos que estavam ali para brincar. E aí, quando você tira o par ou ímpar, para começar a brincadeira, o futebol, o golzinho e tal, você escolhe, dependendo, né, se você ganha o par ou ímpar, você escolhe o lado do campo que você quer ou a bola, se a saída da bola vai ser para o seu time. Aí eu pergunto a você, se você fosse escolher, você ia preferir o quê? A bola ou o lado do campo? A bola. A melhor coisa é você sair atacando. Vai que você já faz 1-0 no primeiro ataque, você já sai em vantagem. Só que eu morava numa ladeira e ali era o X da questão. Normalmente ganhava quem escolhesse o lado do campo. Por quê? Porque era muito mais fácil você jogar contra a ladeira do que a favor da ladeira. Alguém vai falar, não pastor, mas cansa muito mais. Pode até cansar mais, mas você tem mais o controle da bola. Ela está no teu pé. Agora, quando você está no sentido da ladeira, ela corre mais do que você. Você não controla o toque, você não controla o chute, tudo fica mais difícil. Trazendo para o que eu estou pregando aqui, viver ladeira abaixo é muito mais complicado. Você não tem controle das suas ações. O que você faz muito a toque de caixa. O que você faz muito, sem planejamento. Porque é tudo com pressa, né? Tem um ditado que fala, né, que o apressado come cru. Por quê? Porque não dá tempo de fazer a coisa com excelência. Não dá tempo de ter critérios apurados. Davi entende, não podemos seguir ladeira abaixo. Tem muita empolgação. No capítulo anterior eu fui ungido rei de Israel, e agora nesse capítulo eu já estou levando o símbolo principal da nossa religião. Eu estou levando o símbolo da glória de Deus para a sede do governo. Está tudo muito intenso e a gente não está parando para ouvir Deus. Entenda, queridos, a gente pode vir para o culto, a gente pode fazer campanha, a gente pode jejuar, a gente pode ir para o gabinete, para o pastor orar, mas vai ser tudo muito difícil se a gente não parar para reavaliar.
Porque às vezes o que a gente está pedindo a Deus não é o melhor. O que a gente está sonhando e projetando não é o melhor. A gente faz campanha em cima de uma coisa que não é o melhor de Deus para a gente. A gente vai ao gabinete pedindo ao pastor para orar algo que não é o melhor de Deus para a nossa vida. Mas por que eu quero isso? Porque eu não parei para pensar. Principalmente quando algumas coisas começam a sinalizar para a gente. Sem o sinal, já é para parar. Sem o sinal, já é importante o exercício da reavaliação. Com o sinal, mais ainda. Eu ouso dizer que é uma questão de sobrevivência, senão vai ter morte. E Deus, Ele não quer matar ninguém, mas às vezes Ele permite morte para ver se a gente acorda. Acorda, Davi. O que você está fazendo? Você está empolgadão, cara. Agora que você assumiu o reinado, você está achando que não precisa de avaliação. Precisa. Agora que você assumiu o reinado, você está achando que não precisa mais de protocolo. Não tem protocolo, tem coisas que não dá para você pular. Tem coisas que, sabe, fazem parte, estão ali naquela engrenagem. Se você tirar essa peça, vai dar ruim. Para, Davi. Infelizmente, Davi só para porque Deus para ele. Davi só para porque tem morte. Davi só para porque tem tragédia. E quando tem a morte, quando tem a tragédia, Davi diz: não, ó. Irmãos, eu tenho para mim que Davi, ele precisou bater de frente com algumas pessoas, porque provavelmente tinha alguém que disse para ele assim: vamos enterrar Uzai, vamos colocar de novo a arca em cima do carro de bois e vamos embora. Eu tenho para mim que alguém disse assim: não, rei, não retrocede não, já viemos até aqui, o senhor começou, vamos embora. Para mim, Davi teve que bater de frente: não, para, vocês não estão entendendo, está dando errado. Nesse casamento, para, está dando errado. Na minha vida profissional, para, está dando errado. Vamos ver onde tem queda, onde tem legalidade. Vamos ver onde tem uma sugestão maligna. Vamos ver onde tem um engano, onde tem empolgação demais. Para! Esse ministério, para, não estamos ouvindo Deus. A gente está cantando, a gente está pregando, a gente está fazendo, mas não estamos ouvindo Deus. Para todo mundo parece que está tudo certinho, mas a gente não está em obediência, a gente não está em concordância. Para! E eu tenho uma boa notícia para te dar: toda vez que você para, Deus vem ao teu encontro para te esclarecer. Toda vez que você se senta para receber de Deus, Ele vem e te alimenta. A Bíblia nos conta o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 2 vezes o Senhor alimenta multidões a partir de pães e de peixes. E nas 2 situações, para que cada um recebesse a sua porção, eles precisaram obedecer a uma ordem de se sentar. Deus diz, Cristo diz para os discípulos: coloca todo mundo sentado. Porque para a gente se alimentar tem que parar o alvoroço. Para a gente comer bem tem que parar o barulho. A gente tem que parar com as vozes. E eu sei que em alguns casos essa parada significa atitude de fé. Porque às vezes parar significa perder dinheiro. Parar significa perder contato. Parar significa perder network. Parar significa permitir que portas talvez se fechem. Mas eu confio em Deus, e a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Eu confio no Senhor, e porque eu confio no Senhor, eu vou parar, eu vou calcular de novo, recalcular a minha rota, porque eu não quero seguir nesse caminho de erro. É por isso que tem tanta gente deprimida, porque não para. É por isso que tem tanta gente ansiosa, porque não para. Não, vamos mandar a arca para a casa de Obed-Edom. Vamos parar. Sabe, nós estamos falando do rei.
Nós estamos falando de quem decidia. Nós estamos falando de quem tinha a autoridade nas mãos. Mas não é porque ele decidia, porque ele tinha autoridade, que ele seguiria a toque de caixa. Não, nós vamos parar. Existe uma passagem, né, Oséias capítulo 6, que fala sobre isso. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele é quem abre a ferida e é Ele que fecha. Está tudo na mão dele. Tem uma hora que a gente tem que dizer: Senhor, está aqui, Senhor, me ensina, me mostra. Deus te trouxe hoje aqui para te fazer ouvir essa palavra. Já falei aqui diversas vezes, o culto do renovo é exatamente no meio da semana, é o momento da gente parar para ouvir Deus. Será que você está indo no caminho certo? Ou será que você está empolgadão? Porque está tudo bonito. Eu fico imaginando a festa, eu fico imaginando, sabe, o som, fico imaginando a qualidade. Davi era um cara que fazia tudo com excelência. Eu imagino, sabe, que estava tudo lindo, mas estava errado. Nós somos enganados pela beleza. Muitas das vezes nos deixamos levar pela aparência. Vai para a casa de Obed-edom. Aí vem aquela pergunta: mas quem é Obed-edom? O nome Obed significa servo, escravo. Vai para a casa de um servo. A Bíblia não fala claramente, mas muito provavelmente Obed-edom morava na estrada. Ele não morava na cidade, ele morava na estrada. Ele estava ali, era um lugar de passagem. Não é o lugar mais confortável para você fazer uma parada. Quem viaja dirigindo, normalmente as pessoas gostam. Não, vamos tentar ir direto, vamos tentar sem parar. Mas parar é uma questão de sobrevivência, porque se você insistir, você pode dormir no trânsito. Insistir, você pode causar um acidente. Insistindo, você pode morrer. Existem paradas no meio da estrada que são vitais. Provavelmente ele morava ali no meio da estrada. É ali que a gente pode deixar a arca. É na casa dele que a gente pode deixar a arca. Ah, mas é um servo, um escravo, não interessa. Porque a parada, ela não pode deixar de acontecer, porque as pompas e as circunstâncias não estão juntas. Às vezes a parada tira da gente o holofote. Eu me lembro de uma vez, teve uma feira, Expo, gospel em São Paulo. Pensa em qualquer cantor, ele estava lá naquela feira. Todo mundo estava lá. Os cantores do Brasil todos estavam ali naquela feira. Pastores, tinha estande para tudo quanto era lado. Essa feira era anual, acontecia todo ano. E eu me lembro, sabe, que eu estava num estande de uma gravadora e tinha um cantor muito famoso, que eu não vou falar o nome, e está repreendido o espírito de curiosidade. Muito famoso, e ele muito, sabe, muito nervoso, muito intenso, muito ansioso, que não sei o quê, porque na Expo você apresenta teu trabalho. Normalmente as pessoas lançam trabalho. Agora não tem tanto essa feira, mas tinha essa feira. Então as pessoas deixavam para lançar os CDs lá. A gente estava lançando CD O Tempo de Deus, né? 2010, se eu não me engano. E tinha um cantor que estava lá muito, sabe, ele era tão agulhado que ele era daqueles que tomava Red Bull antes das apresentações, sabe, energético. Ele gostava disso, ele dizia: eu tenho que entrar pilhado, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E aí nesse dia ele estava lá, que não sei o quê. E aí ele não conhecia muita gente. A gente já tinha sido da MK, na época a gente estava na Graça Music, e em 2010 a gente já tinha 10 anos de estrada. Então eu conhecia todo mundo, conhecia já todo mundo. E ele me chamou e falou assim: pastor, vamos dar uma volta aí na feira. Falei: vamos, você quer comprar alguma coisa? Porque na feira, né, é uma feira evangélica, então não tem muita camiseta, muito Bíblia, livros, tem tudo na feira, né? Vamos, quer comprar alguma coisa? Não, só quero aparecer. Acredita nisso? Eu custei, entendeu? Eu falei: tu quer aparecer? Aí ele falou assim: quem não é visto não é notado. Vamos rodar aí na feira, e que não sei o quê, e tu me apresenta para fulano, para ciclano, para beltrano, que não sei o que. Eu falei: cara, você tem uma coisa que eu não gosto, é de tumulto, rapaz. Me deixa quieto aqui, porque a feira é aberta para o público. Então você imagina, nesse mundo gospel, né? Vou citar nomes aqui, mas
Só, de repente, vamos pensar em pessoas famosas aí. Aline Barros, quem mais? Fala aí um famoso aí. Fernanda Brum, Cassiane, quem mais? Ana Paula Valadão, Fernandinho. Tem uns famosos aí, estava todo mundo lá, irmão. E aí é aberto ao público, então, infelizmente, tem essa coisa de todo mundo. Os estandes onde estavam os cantores lotados de gente para tirar foto, para não sei o quê. O cara queria andar no meio do povo, porque ele queria fazer esse barulho, ele queria que as pessoas, fulano, abraça, tira foto, porque ele dizia, quem não é visto não pode ser notado. E aí, irmão, lógico que eu não fui, mas ele foi. E a gente ouvia, fulano, porque ele estava provocando isso, sabe? Porque ele queria viver isso com intensidade. Ele não queria a coisa equilibrada e a coisa moderada. Deus nos fazendo conhecido. Deus pulverizando a informação, reverberando a nossa canção, o próprio Senhor fazendo, Ele abrindo portas. Ele não queria, Ele queria Ele mesmo abrir as portas. E eu vou falar um negócio para você, fez muito sucesso, cara, fez muito sucesso, mas fez tanto sucesso, que se enrolou de uma tal maneira, que começou a falar tanta besteira, que teve uma hora que, explodiu tudo, sumiu. Pastor talentoso, uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci. Cara de Deus, mais intenso. Pensa numa pessoa intensa, numa pessoa que não relaxava, nem na hora de comer, era o tempo todo pilhado, que não sei o que, chegava no lugar, ele agitava o lugar todo. Se ele estivesse aqui, ele já estava mexendo no teclado, já estava, esperando o momento, já preparando tudo para a música que ele vai fazer depois. Olha para o teu irmão e diga para ele, para ouvir Deus, para se submeter ao cuidado de Deus, à correção de Deus, para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Você está ladeira abaixo, a bola está correndo, você está indo atrás da bola, não está alcançando, não está dominando, não está controlando. Mas se eu mandar a arca para a casa de Obed-edom, ele é um escravo. Qual o recado que eu vou dar para as nações? Se Davi pensasse isso, qual é a mensagem que eu vou dar para as nações? Eu assumi o reinado no capítulo anterior, agora eu faço uma mega festa, a festa para porque um cara morre, e aí eu pego a arca e mando para casa de um escravo à beira da estrada. Agora, se você seguir ainda, eu não estou dizendo, escute, o significado do nome Obed é que é servo, escravo. Não necessariamente ele era escravo, mas os significados dos nomes falavam muito acerca da personalidade da pessoa e, sobretudo, como as pessoas conheciam e reconheciam aquela pessoa. Então, um nome que tem nome de um camarada que tem nome de servo, que provavelmente morava à beira da estrada, não morava dentro da cidade. E aí o texto vai mais. O texto diz que ele era giteu. Não, antes de giteu ele era Obed-edom. Edom não necessariamente era o sobrenome dele. Edom era a sua origem. Ele era um edomita. E os edomitas eram descendentes de Esaú. Você conhece a história. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que eles lutam dentro do ventre da sua mãe. E o Senhor diz, olha, o menor vai dominar, na verdade, o maior vai servir ao menor. Esaú sai primeiro que Jacó, ele então tem direito à bênção da primogenitura, mas mais à frente, preguei sobre isso esses dias, ele acaba trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, e mais à frente ele é enganado pelo seu irmão, e no momento em que seu pai libera a bênção que era para ele, vai sobre a vida de Jacó. E aí quando você vê a história, né, a origem dos hebreus vem de Jacó e não de Esaú. Os edomitas
que vem de Esaú. Então tem essa rixa, tem essa briga. Davi manda, primeiro Davi para o cortejo, depois Davi manda a arca para uma casa que ficava na beira da estrada, muito provavelmente, para a casa de alguém que tinha um nome de servo, de escravo, e que ainda era descendente de Esaú, de um povo não quisto. Aí o texto diz, Obed-edom, de Edomitas, o giteu. Aí quando você vai saber quem são os giteus, nós estamos falando do povo de Golias. Golias, aquele que enfrentou Davi. Mais um recado ruim. Davi está parando tudo, mandando a arca para a casa de alguém que era descendente de um grande inimigo dele, de alguém que representou os filisteus numa das pelejas mais famosas da história. Mas era o que tinha. Porque, presta atenção, sabe, eu vejo em muitas passagens bíblicas, Deus trabalhando com um certo exagero, para poder quebrar qualquer tipo de desculpa nossa. Entende? Então assim, é um cara que mora na beira da estrada, é um cara que tem o nome de servo, de escravo, é um cara que é edomita, descendente de Esaú, é um cara que é descendente de Golias, que é do povo de Golias, da linhagem de Golias. E aí que ainda assim vai para a casa dele. Se Davi se reconstruiu, se Davi, ou melhor, reconstruiu não, se Davi se desconstruiu, se Davi, ele deixou de lado qualquer tipo de orgulho quanto ao seu nome, quanto à sua posição, e mandou, por que eu e você não vamos fazer o mesmo? Aí a gente fica dando desculpa, pastor, ainda não parei, porque afinal de contas é uma vergonha. Vergonha é você continuar a ladeira abaixo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe uma situação que precisa ser iluminada. Se eu não iluminar, não é o Senhor que vai iluminar, mas ao mesmo tempo, o salário do pecado é a morte. Se eu não trouxer a luz, se eu mantiver nas trevas, estou dando legalidade na mão do diabo, e uma hora o problema vem. Mas quando o problema vier, ele vem com consequências. Não é aquela coisa que se ilumina para resolver. Não. Quando vem a luz, já vem com juízo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga amém. Deus está te dando sinais? Então não insista com isso. Deus está mostrando para você que não dá mais? Então não insista com isso. Vai ficar se machucando e vai ficar machucando os outros? Vai ficar sofrendo e fazendo os outros sofrerem também? Eu estava atendendo agora no gabinete, eu estava falando sobre isso. Você imagina, Jonas ouve de Deus para ir para Nínive. Ele desobedece ao Senhor e vai se esconder aonde? No porão de um navio, de um barco. Aí diz a Bíblia que veio uma tempestade sobre o navio onde Jonas estava escondido. Aí eu pergunto para você, só tinha Jonas lá dentro? Tinha outros. Os outros estavam se escondendo de Deus? Não. Eles estavam fugindo de Deus? Não. Mas a chuva veio sobre eles? Veio. Por causa de quem? Por causa de Jonas. Presta atenção, a falta de posicionamento nosso atinge até quem está perto da gente e que não tem nada a ver com a história. Aí depois a gente não vai entender por que a família está sofrendo. A gente não vai entender por que as coisas não estão andando no nosso ministério. Porque eu estou errado, mas eu mexo com muita gente. Não é para você parar só para o teu bem, não. É para você parar pelo bem de quem está perto de você também. E outra coisa, se você não parar e te descobrirem, pode ter certeza que não vão ter misericórdia de você não, tá? Porque a hora que a chuva veio, os caras começaram a jogar sorte e perguntar, quem é que está mal com o seu Deus? Porque essa chuva, essa tempestade, esse problema não é a troco de nada não. Tem alguém que está mal aqui dentro desse navio, desse barco aqui. Aí os caras começaram a procurar e encontraram o malandro lá no porão escondido. Ah, é tu, né? Você que está desobedecendo. Aí pensa você, não, vamos te proteger. Proteger nada, jogar ele dentro do mar. Você não se acerta,
prejudica os outros. Se os outros descobrirem que a culpa é tua, vão te jogar dentro da água. Estou jogando praga não, hein? Não é praga não, é a palavra de Deus. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça teu coração não. Para tudo e manda a arca para um lugar onde você tem tempo para se reavaliar. Deixa ela lá. E o mais lindo, quer ver? Vamos lá. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar a arca para a casa de Obed-edom, um giteu. Escute, olhe para mim. Davi estipulou um prazo para ela ficar lá? Não. Davi mandou a arca para lá. Eu tenho para mim que Davi disse assim: Senhor, eu vou mandar a arca para lá, e eu só volto a pensar nisso quando o Senhor me falar. Eu só saio da tua presença depois que eu tiver a confirmação. Eu só volto a mexer nisso depois que eu ouvir o sim do Senhor. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou me movimentar. Aí o texto segue: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, um giteu, 3 meses. Quem definiu isso não foi Davi. Ela estava lá 1 mês e nada, e Davi esperando. 2 meses e nada. Você acha mesmo que ninguém pressionava Davi? Ninguém dizia: vamos, Davi, bora. Não, Davi disse: eu só volto a mexer nisso quando Deus falar. Eu não faço mais nada agora ouvindo os homens. Eu não faço mais nada movido pela empolgação. Eu agora só ando debaixo de um sinal que vem do céu. Quantos querem sair daqui com essa convicção aí? Levanta a mão e diga: eu quero. Oh meu Deus, eu só vou andar debaixo de uma palavra profética. Eu só vou andar debaixo de um alinhamento ministerial. Preciso terminar, mas no domingo eu estava pregando e falando aqui sobre Tote, que é um deus egípcio, que é o deus da sabedoria, mas ao mesmo tempo da feitiçaria. Quando você junta sabedoria e feitiçaria, quando você junta sabedoria, aconselhamento e magia, você pensa em quê? Você pensa num guru, né? O guru é aquele que te dá conselho e ao mesmo tempo tem um certo poder, pelo menos para quem o busca. Tem alguma outra pessoa, alguma outra? Acho que é por aí, né? Alguém que vai unir magia, feitiçaria e tal, com conselho, que é o sábio. Irmão, toda vez que estava ruim no Egito, Faraó chamava os seus gurus. E esse deus Tote era talvez o padroeiro dos gurus. Se os gurus andassem com um medalhão, era o medalhão do deus Tote. Se eles tivessem alguma inscrição, né, em suas vestes, era do deus Tote, era ele. Só que Deus permite, quem não estava domingo vai ouvir, quem estava vai relembrar. Deus permite. Primeiro, Arão joga a vara no chão, a vara vira cobra. Deus permite os gurus, os feiticeiros egípcios jogarem varas no chão e as varas também viram cobra. Você faz, eu faço também. Aí depois, Arão e Moisés tocam no mar, e aí as águas do Nilo viram sangue. Aí Deus permite também aqueles caras, a Bíblia não fala exatamente como, mas eles transformam também água em vinho. Não sei se era dentro de um copo, de um recipiente, água em sangue, perdão. Aí depois, vem as rãs, a praga das rãs. Segunda praga sobre o Egito. Aí eles vão lá e também conseguem produzir rãs. Com certeza não na mesma quantidade, mas eles produzem. E aí fica o tempo inteiro para todo mundo, né? Deus faz, Tote também faz. Deus faz, Tote também faz. E nós estamos falando de pompa, nós estamos falando de né? Até que então vem a praga dos piolhos. E aí a terra do Egito é transformada em piolhos. E diz a Bíblia que eles tentam fazer e não conseguem. Porque cada praga foi liberada para destronar
um deus egípcio. E a praga dos piolhos, ela foi para destronar Tote, para mostrar para aqueles gurus e feiticeiros que eles podem até copiar e maquiar durante um tempo, mas chega a hora em que só aparece um Deus. Você entende isso? Então preste atenção, é uma linha tênue. Primeiro, você rejeitar esses falsos deuses, mas ao mesmo tempo você se submeter a um alinhamento profético e ministerial. Davi entende isso. Davi entende, eu preciso parar e ouvir Deus. E a resposta para Davi ali naquele momento vinha de Obed-Edom. Vinha de alguém simples, mas o meu alinhamento é com ele. De repente Davi nem conhecia o cara, mas Deus mostrou, é com ele, vai vir a partir dele. Sabe, tem gente que fica falando assim, você é um bajulador, e você fica lá por causa do pastor. É porque o teu alinhamento é com o pastor, não adianta. E nós não estamos falando de misticismo, não, nós estamos falando de uma união de propósitos estabelecida por Deus. O teu alinhamento é com a igreja, não adianta. O diabo faz de tudo para você parar de dizimar, para você parar de ofertar, para você parar de se dedicar na obra do Senhor, para você parar de disponibilizar o seu tempo, porque ele sabe que se ele cortar esse alinhamento, você continua a ladeira abaixo. Mas quando você está alinhado, você para sempre para ouvir. Você sabe, irmãos, não é vaidade de pastor não, mas se tem uma coisa que alegra um pastor, de acordo com princípios bíblicos, é quando alguém chega e diz assim, pastor, ora por mim que eu tenho que fazer uma prova amanhã. Eu já estudei, mas eu não posso fazer a prova sem antes receber a oração do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, sobre crermos em Deus e nos profetas para prosperarmos. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para você não ser bobo, para ficar ouvindo qualquer coisa por aí, eu digo para você ser sábio e jamais deixar romper um alinhamento ministerial e profético que existe, que Deus estabeleceu entre você e uma outra pessoa. E quem está aqui ouvindo isso já sabe até quem é a pessoa. Ele é profeta, ela é a profetisa de Deus sobre a minha vida. Mas o texto aqui, irmãos, o texto ele é muito claro. Eu já vou terminar a mensagem. Eu ia falar sobre mais coisas, mas vou parar só no primeiro tópico. Com toda a humildade, né, de repente a falta de estrutura de Obed-Edom, Davi entendia, enquanto de lá não vier um sinal, eu não sigo. 1 mês, Deus não falou nada, a gente continua parado. 2 meses, Deus não falou nada, a gente continua parado. 3 meses, aí então alguém vem e disse assim, a casa de Obed-Edom começou a ser abençoada. E é como se Deus estivesse dizendo assim, Davi, te perdoei. De novo eu manifestei a minha presença entre vocês. A arca está lá na casa de Obed-Edom, minha glória está lá e ele está sendo abençoado. Vai, Davi, eu te libero. Pode continuar, porque agora você não está mais ladeira abaixo. Eu ajeitei a inclinação. Sabe a falta de controle? Não, eu estou te dando controle. E isso é muito claro, irmãos. Isso é muito claro. Porque a Bíblia diz que naquele momento Davi decide fazer do jeito que ele aprendeu. Porque você sabe o jeito certo, mas a vida está te levando a fazer do jeito errado. Aí você começa a ouvir Deus, aí o nível volta para o lugar. Você estava ladeira abaixo e aí você começa a ter controle de novo. Eu fico imaginando Davi lembrando assim, não, a arca tem que estar nos ombros do sacerdote. Esquece carro de bois, pode mandar tudo isso embora, não quero nada disso. Outra coisa, eu quero sacrifício na caminhada, 6 passos e um sacrifício. Eu quero tudo conforme a palavra do Senhor. Irmãos, preste atenção, alguém que primeiro, há 3 meses atrás se propôs a fazer uma caminhada só de festa, agora fazer uma caminhada de sacrifício a cada 6 passos, parece alguém que quer sofrer, né? Não, é alguém que quer fazer o certo. Alguém que depois que ouve Deus, sabe, pega e simplesmente desinstala aqueles aplicadores todos que levam ao pecado que tem lá, aplicativos, né?
Gente que limpa o histórico lá da internet e nunca mais entra naquele site. Sabe, estava assim, ó, e aí começou a fazer isso aqui, ó, dá uma guinada. Gente que desinstala aqueles canais da TV que só levavam a erro. Eu estou ministrando aqui, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Deus está iluminando pontos aonde você precisa confessar e deixar Ele te libertar. Senão você vai continuar a ladeira abaixo. Não, mas isso é sacrifício, pastor. É sacrifício. Mas é sacrifício para a liberdade. Isso é sacrifício para a vida com abundância. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Vamos ficar de pé.